Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. O tema da nossa videoaula é Análise Técnica para Leigos. Vem comigo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcelo Montandon Júnior, sou investidor, escritor e analista técnico profissional desde 2015. Boa parte do conteúdo dessa aula está no meu livro, esse do canto direito, que está disponível em formato digital na Amazon. Uma coisa extremamente importante, que é uma aula longa, né? E eu sugiro para aqueles que realmente tenham interesse no assunto que tomem nota, né, de tudo que a gente vai comentar aqui, porque eu julgo que você poderá ter bastante conhecimento, tanto teórico como prático, de uma pessoa que lida com isso já há mais de 12 anos. Então, a análise técnica ou análise gráfica, né, a gente vai estudar os movimentos dos preços dos ativos, dos mais variados ativos, e vai tentar montar operações que sejam vencedoras no curto prazo. Eu dividi a aula, né, em 12 temas aqui listados, né, que a gente vai ver um por um. É uma aula longa, possivelmente eu vou dividir em algumas partes, tá? Outra coisa importante é que os conceitos aqui apresentados, eles são atemporais. O que é isso? Eles podem ser usados hoje, podem ser usados daqui 5 anos, 10 anos, porque não tem um tempo definido para você utilizá-los, tá? Ele também é válido para todos os ativos financeiros, desde ações, opções, Bitcoin, tá? Sugiro, como eu já tinha comentado, que vocês anotem as informações. É provável que você vai ter que rever o vídeo várias vezes, tá? E a minha intenção é começar com conceitos básicos e depois mostrar coisas mais avançadas. Eu acredito fortemente que se a pessoa estudar o vídeo, né, várias vezes, ela vai ter uma boa base para entender o assunto, para buscar novos conhecimentos no futuro e fazer uma boa prática no mercado financeiro. Sempre é bom lembrar, né, que esse vídeo, né, tem apenas um caráter educacional, tá? Eu vou citar vários ativos durante o decorrer da aula, mas eles não são recomendação de investimento. Bom, de uma maneira geral, o principal objetivo de uma pessoa entrar no mercado financeiro, né, é obter lucro, renda. A gente vai investir uma certa quantia de dinheiro e a gente quer, no curto, no médio e no longo prazo, que aquele dinheiro investido traga uma renda. E o mais importante, né, a gente precisa ganhar da inflação. Por que isso? Porque se a gente não tiver um ganho acima da inflação, a gente não tem ganho real, né? Se a gente ganhar 10% num determinado ano e a inflação for 15%, o nosso poder de compra foi reduzido. Outro conceito importante é que a gente precisa superar o custo de oportunidade. No Brasil, o custo de oportunidade é a taxa Selic, que hoje está em 10,75%. O que é isso? Se a gente pegar o dinheiro, colocar no Tesouro Selic ou no fundo DI, a gente vai ter esse retorno sem grandes esforços e sem grande risco. Então a gente entra no mercado de ações, por exemplo, para ganhar além disso. Obviamente, quanto maior a Selic, mais difícil é essa nossa missão. Para você investir no mercado de ações, a gente basicamente tem duas escolas, ou a fundamentalista ou a análise técnica. O que é a análise fundamentalista? O analista ele vai estudar a empresa, estudar o capital da empresa, o ramo que ela está, o futuro da empresa, a dívida da empresa, e aí vai falar, olha, essa ação possivelmente ela está negociada a 10,
mas o preço justo dela é 25, tá? Já a análise técnica, a gente vai estudar os gráficos, as movimentações do preço daquele ativo e a gente vai ver, bom, a tendência é de alta ou de baixa? Está num bom preço para compra ou não, tá? Infelizmente, existe uma terceira escola, tá? E que ela é muito usada pelas pessoas físicas no Brasil, que é, eu acho que, né? É uma dica de uma pessoa na academia, é uma dica de um vizinho, entrou numa rede social, alguém indicou. Então a pessoa investe naquilo sem conhecimento nem fundamentalista e nem por análise técnica. E isso não vai dar certo, tá? A gente tem que esquecer que o mercado financeiro não é um cassino, decididamente. Você vai ter que ter muito conhecimento para você ter bons resultados. Apesar disso aqui não ser uma unanimidade, eu acredito muito na sinergia entre os fundamentos, a análise fundamentalista e a análise técnica, e eu vou procurar mostrar para vocês no decorrer da aula, tá? A gente vai escutar muito dos analistas fundamentalistas que a análise técnica não serve para nada, né? E de outra forma, né, a gente vai dos analistas técnicos, muitas vezes eles falam, não precisa saber nada de fundamento para operar. Eu discordo disso e eu acho que a gente pode ter bons resultados com a sinergia das duas escolas, tá? Bom, daqui para frente eu vou considerar o investidor aquela pessoa que pensa no longo prazo e vai usar os fundamentos, e o trader, que é o objetivo principal da nossa aula aqui, ele vai usar a escola técnica, a análise gráfica, para ganhar dinheiro no curto prazo, tá? Bom, qual que é o pré-requisito para os dois? É ter dinheiro, né? Então a gente precisa trabalhar muito, poupar parte do nosso salário e saber investir, tá? Mais uma vez, o investidor ele vai buscar através dos fundamentos das boas empresas, e o trader ele vai buscar através dos movimentos gráficos ganhar dinheiro no curto prazo. Aqui vem a diferença. O trader, além do dinheiro, ele vai precisar de tempo, tá? Porque eu posso ser um investidor de longo prazo, eu compro hoje uma ação X, vou trabalhar normalmente, vou olhar a cada mês, a cada 3 meses aquela ação e vou acompanhar ela no longo prazo. Eu vou ter um trabalho inicial para selecionar os ativos, mas depois no dia a dia a gente não precisa ficar olhando todos os dias a movimentação. Já o trader não, né? Ele precisa ter tempo para ter bons resultados. Então, eu recomendaria para vocês, o ideal é ser investidor ou trader. Eu trabalho com as duas coisas, tá? Mas uma coisa importante que eu acho que vocês têm que ter noção é o seguinte: a gente vai ganhar muito dinheiro sendo investidor, é no longo prazo, tá? Então por isso que boa parte do meu capital, mais de 90%, visa o longo prazo, tá? Não obstante, a gente acaba fazendo operações de curto prazo para potencializar os meus investimentos de longo prazo. Acho que todas as pessoas deveriam seguir o mesmo caminho. Eu uso a análise gráfica todos os dias nos meus investimentos, tá? Na carteira de longo prazo, eu uso os gráficos para acertar ou tentar acertar o melhor time para ou aumentar posição ou vender aquele ativo que por acaso subiu fortemente. Tá? Então eu uso no dia a dia. Acaba que a minha carteira de longo prazo eu tenho uma movimentação menor, mas sempre quando eu vou fazer algum tipo de aporte, eu uso a análise técnica. Outro conceito importante que é o hedge dinâmico, tá? Então, por exemplo, eu tô lá com a minha carteira de longo prazo e de repente ela sobe 15, 20% em 2 meses. E eu percebo que aquela alta ela está muito esticada. Eu vou usar a análise gráfica para chegar a essa conclusão e melhorar meus rendimentos. Isso é muito feito
pelos fundos de ações long biased, né? Porque eles são fundos de ações que na maior parte eles estão comprados, porém eles usam essa movimentação do mercado para reduzir posições ou aumentar posições, às vezes até está vendido naquele ativo, por exemplo, manter caixa. Você vai tendo uma maior movimentação da carteira, sempre visando maior lucro e menor volatilidade. A gente vai falar mais sobre isso. Diferentemente dos fundos de ações long only, que vocês vão observar no mercado, que são aqueles fundos que só ficam comprados em determinados ativos, tá? E eu uso também a análise técnica para ganhar no curto prazo, seja nas operações de day trading, de swing trade, que vai durar alguns dias, ou de position trade, que vai durar algumas semanas ou meses. A gente vai entrar tudo em detalhe mais nos próximos slides, tá? Bom, qual que seria a receita de sucesso para o trader? Não tem dúvida, tá? Conhecimento, dedicação e disciplina. Esqueça as fantasias pueris, as dicas fáceis das redes sociais, tá? Porque não existe, tá? Você vai ganhar dinheiro de uma maneira consistente através de muita dedicação e estudo. Não há outro caminho, tá? Eu vou citar vários livros no decorrer da nossa aula, mas aqui eu vou começar com esses 3, tá? Eu aprendi muito com o livro do Dr. Alexander Elder, quando eu o li em 2005 ou 2006. Já reli esse livro pelo menos 2 ou 3 vezes. Lá tem conceitos bastante interessantes. Não é um livro fácil no começo, para quem está começando, mas tem muito ensinamento lá. O meu livro, publicado em 2015, ele é muito didático e simples para as pessoas que querem começar, tá? Como eu já havia dito, boa parte do conteúdo desse curso está disponível nesse livro meu, tá? E aqui está talvez o livro que eu considero o melhor livro de análise técnica, tá? Até 2 ou 3 anos atrás ele só tinha em inglês, eu tenho a versão em inglês, e agora nós temos também a versão em português. Eu acredito fortemente que a leitura desses 3 livros, mais a videoaula e depois novos conhecimentos, você vai ter um embasamento muito grande para operar no mercado financeiro utilizando a análise técnica. Isso aqui é extremamente importante, né? Que a análise técnica, no primeiro momento, ela parece muito fácil e muito objetiva, tá? Aí a pessoa resolve assistir uma videoaula como essa, ou fazer um curso de final de semana, e na segunda-feira a pessoa se sente pronta para operar. Só que, infelizmente, isso não é verdadeiro. A análise técnica não é fácil, ela tem muita coisa subjetiva, tá? E na prática eu posso garantir para vocês que não é fácil ganhar dinheiro no curto prazo utilizando a análise técnica, tá? É possível, mas você vai precisar de muita dedicação e conhecimento. E outra coisa, uma longa curva de aprendizado. Então, o ideal é que você estude e comece a operar no mercado financeiro sempre com pouco capital, e a partir dos melhores resultados você vai operar um capital maior. Foi assim comigo e assim que eu recomendo para vocês. Bom, então essa foi a introdução inicial, e agora eu quero comentar já com alguns conceitos básicos de análise técnica. Então vamos lá, os conceitos básicos. O primeiro conceito extremamente importante, que na movimentação de qualquer ativo sempre é um embate muito grande entre os compradores e os vendedores, tá? Isso é o dia inteiro acontecendo, né? Aquelas pessoas que estão comprando querem que o preço suba e as que estão vendendo querem que o preço caia, tá? E aí a gente chama esses 2 grupos de touros e ursos, tá? O touro, em virtude do tipo do ataque dele, a gente considera o mercado altista, e o urso, por atacar de cima para baixo, o mercado baixista. Então a gente vai usar isso muito no dia a dia. Mercado altista ou bull market, ou o bear market, que é o mercado negativo, tá? Outra coisa importante
que as pessoas que estão começando no mercado financeiro não entendem é o seguinte: no mercado financeiro você tem operações de compra e operações de venda. No inglês a gente chama long. Quando você opera long, você está comprado, longo prazo. E quando você está short, você está vendido, tá? Usualmente, quando você é investidor, você está sempre na ponta long, né? Sempre comprado. Você compra um ativo, imaginando que no futuro esse ativo vai valer muito mais. Porém, quando a gente vai trabalhar com operações de curto prazo, a gente tem que saber operar tanto na ponta compradora como na ponta vendedora. A gente vai comentar mais sobre isso, tá? Isso é muito importante. Aqui eu listei 5 erros graves dos traders, né? Especialmente aqueles que estão começando. Primeiro é entrar sem conhecimento, coisa que eu já falei para vocês. Segundo é não limitar a perda. Então vamos supor, a gente compra um ativo a 10, esperando que ele vai a 12. Só que a gente tem que colocar um preço, pode ser 9, pode ser 8, pode ser 7,50, que se aquele ativo cair muito e chegar lá, você tem que sair, mesmo com prejuízo. As pessoas que estão começando no mercado financeiro têm muita dificuldade em usar o stop loss, né? Esse stop de perda. Mas para o sucesso do trader, isso é fundamental, tá? Fundamental. A outra coisa é que muitas vezes as pessoas que estão começando querem operar só contra a tendência, querem acertar os pontos de inflexão. Você tem que entender que é muito mais fácil você operar a favor da tendência. Se aquele ativo que você quer comprar ele está subindo, então evite vendê-lo, porque a tendência é ele subir até que haja uma reversão de tendência que a gente vai comentar no futuro. Então a gente tem que ter um plano de trader, depois a gente vai falar também sobre isso, e cuidado com a alavancagem, muito cuidado. Eu vou voltar a falar sobre a alavancagem, mas só um conceito inicial. A alavancagem é você operar com o dinheiro de terceiros ou operar derivativos, onde você com um pequeno capital você pode ter ganhos maiores. Porém, como os ganhos potenciais são maiores, os riscos são muito maiores. A gente já volta sobre isso, tá? O Charles Down, que é o papa da análise técnica, ele sempre falava, né, que os gráficos descontam tudo. Então, ele comenta que o trader deveria focar exclusivamente nos gráficos, pois todos os fundamentos, todas as notícias serão incorporadas aos gráficos. Eu particularmente tenho muita dúvida nisso, e como já comentado, eu acredito muito na sinergia entre os fundamentos e a análise técnica, tá? Esse aqui é mais um livro que eu recomendo fortemente, tá? Ele tem em português também. É um livro que, para a gente ganhar dinheiro no mercado financeiro, a gente tem que controlar as emoções, tá? Por mais óbvio que seja um movimento futuro de algum ativo, a gente nunca vai ter certeza. Sempre é uma probabilidade, tá? Não existem certezas. O mercado financeiro, ele é como se fosse um paciente maníaco depressivo. Às vezes ele está eufórico demais e às vezes ele está depressivo demais. Então a gente tem que esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Aquilo que eu acabei daquele exemplo que eu falei. Bom, comprei o ativo a 10. Se ele cair a 9, eu pulo fora e talvez depois que eu recompro de novo, tá? Isso aqui eu comento muito nas minhas aulas, que o mercado financeiro é muito sacana, né? Às vezes ele dá todo o entendimento que ele vai continuar subindo e do nada ele inverte o caminho e passa a cair. Então você tem que entender isso, e é por isso que para aqueles que operam como traders, eles precisam usar o stop loss. Aqui eu vou mostrar para vocês os primeiros conceitos dos gráficos, né? Então a gente praticamente num gráfico a gente tem 2 eixos, né? Esse eixo aqui de baixo é o eixo de tempo e aqui no vertical o eixo de preço, tá? Então os preços vão se movimentando ao longo do tempo, tá?
Isso aqui é importante, a gente só saber, não precisa entrar em muito detalhe. A gente pode utilizar num gráfico a escala aritmética ou logarítmica, tá? A aritmética seria assim como se fosse uma régua, 60, 70, 80. A logarítmica não, ela vai mudando em porcentagem, tá? Qual que é melhor? Em geral, a maior parte dos traders vão usar a logarítmica, é o que eu uso, tá? Ela é melhor para o longo prazo, para a gente traçar as linhas de tendências e figuras, tá? Então a gente vai usar a escala logarítmica, tá? Outro ponto importante, a gente fazer análise com dados passados é extremamente fácil. O problema é analisar o futuro, né? A gente comenta assim, bom, aqui teve queda, tal, mas qual que é o próximo candle? A gente não tem certeza, tá? Basicamente, a chance da gente cair ou subir no dia seguinte, ela é próxima de 50%, tá? Para cada lado. Bom, então nós entendemos como é que é a formação do gráfico. Agora a gente vai mostrar quais os tipos de gráficos que a gente tem disponível, tá? Esse gráfico de ponto e figura, ele foi muito usado no passado, há 40, 50, 60 anos atrás, e ele descarta a questão do tempo. Ele é só a questão de movimentação de preço. Hoje quase ninguém usa isso, eu praticamente entendo muito pouco desse tipo de gráfico, mas eu quis só mostrar para vocês a título de curiosidade, tá? Já esses outros três tipos, se o primeiro lá ele não usa o tempo, né? Não tem correlação com o tempo, esses outros a gente vai ter a correlação do tempo, tá? O gráfico de linha, o que é? O preço movimentou durante o dia e fechou a tanto. A gente vai unir o preço de fechamento ao longo de cada dia. E a gente vai ter esse tipo de gráfico, que é os gráficos que a maior parte dos jornais impressos ou televisivos vão mostrar no dia a dia. É importante a gente ter uma noção da direção do mercado, mas a gente precisa de mais dados, tá? E daí que vem os gráficos de barra e de candles, que é os gráficos mais indicados a serem usados. Então, no gráfico de barra é o seguinte, nós vamos ter uma barra vertical, tá? Uma barra vertical daqui a aqui, que ela vai mostrar a amplitude de variação do preço naquele período indicado. Por exemplo, se essa barra for uma barra de gráfico diário, ela vai mostrar a movimentação do ativo num determinado dia, tá? Quanto maior essa barra, maior a amplitude e mais volátil foi o ativo naquele dia, tá? A extremidade é a máxima que ele fez no dia e a outra extremidade a mínima. Aqui do lado a gente vai ter a abertura e do lado direito o fechamento. Esse é o gráfico de barra. Eu não uso, muita gente usa e dá você vai obter as mesmas informações do gráfico de candle. O que é o gráfico de candle? A gente pega, usa o gráfico de barra como base, só que a gente preenche esse fechamento e a abertura e a gente vai ter esse tipo de candle, que é vela, a tradução livre, tá? Então, o gráfico de candle, que é o gráfico mais usado pelos analistas técnicos, e eu acredito que vocês devam fazer o mesmo, tá? É usar o gráfico de candle. Então aqui, um candle de alta, o corpo dele, tá? Entre o fechamento e a abertura, ele vai estar branco. Ou seja, o preço começou menor e fechou maior. Alguns vão usar verde para candles de alta e vermelho para candles de baixa. Eu uso branco para alta e preto para queda, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é a amplitude do candle, preço mínimo, máxima. Aqui a gente tem um conceito que é sombra superior, sombra inferior, tá? Corpo e a amplitude do candle, seja ele de alta, seja ele de baixa. Aquilo que eu comentei, alta é um mercado
impulsionado pelos compradores, pelos touros, e o mercado de baixa pelos ursos, tá? Eu também já tinha comentado que cada barra dessa pode ser um gráfico semanal, pode ser um gráfico mensal, diário ou intradiário. Você vai escolher, tá? Qual o período que você vai usar. Eu, particularmente, aqui eu listei os que eu uso no meu dia a dia, tá? Tanto para as operações de longo prazo, como as operações de curtíssimo prazo. Outra coisa relevante é que, como o gráfico de barra e de candle, eles são muito semelhantes, a gente acaba usando o candle barra no dia a dia como sinônimo, tá? Vocês vão perceber que muitas vezes eu vou só usar o gráfico de candles e vou usar muito o termo barra, que para mim é sinônimo, tá? Bom, então nós temos o preço de abertura, o de fechamento, as sombras superiores e inferiores. Eu acredito que todos os números são importantes, mas qual que é o mais importante? O mais importante é o preço de fechamento, tá? O preço de fechamento vocês têm que entender como um preço que ele movimentou durante o dia com todos os tipos de investidores, mas os investidores profissionais chegaram à conclusão que naquele dia o valor final daquele ativo é o preço de fechamento. Daí ele é mais importante, tá? Aqui um erro muito importante dos amadores, daquelas pessoas que estão começando, né? Bom, vamos imaginar que é um gráfico, que é um candle de 15 minutos. Aí ele começa a ficar desse jeito nos 5 minutos. Só que o que acontece? Até completar os 15 minutos, esse gráfico, essa barra, esse candle vai mudar o seu aspecto, tá? Então a gente nunca pode operar um candle em formação, tá? Eu vou ensinar para vocês depois que o ideal é esperar a conclusão do candle ou operá-lo bem próximo ao seu fechamento. Por exemplo, num gráfico de 1 hora, se você tiver com 58 minutos, você já pode operar porque está muito perto do fechamento, tá? Isso aqui, os amadores fazem isso, né? Operar o candle em formação por ansiedade e ganância de perder a oportunidade, tá? O grande problema, por exemplo, o martelo que a gente vai mostrar é um candle altista. Só que esse martelo em formação, ele pode mudar completamente seu aspecto. Olha aqui. O candle começou assim, ó, preto, ou seja, com a abertura aqui em cima, fechamento aqui embaixo, tá? Porque ele é preto. Então no candle preto, sempre a abertura em cima, fechamento embaixo. O candle branco é o contrário, né? Aqui dominado pelos vendedores, porém, durante a formação do candle naquele período escolhido, o que aconteceu? Os compradores levantou o preço lá para cima. E esse candle, o martelo, é um candle comprador. Por outro lado, olha aqui o contrário. O ativo começou aqui, preço de abertura, preço de fechamento, mas o candle está em formação. O que aconteceu? O preço que estava lá em cima, no final do período, foi lá para baixo. E esse candle aqui, que a gente chama de martelo invertido, ou se tiver em cima de um gráfico uma estrela cadente, é um sinal muito ruim para aquele ativo, tá? Então, lembrar que o martelo aqui, ele já foi um candle preto no passado, ok? Bom, outra coisa importante, porque a gente não pode usar só o preço de fechamento? Pelo seguinte, vamos lá, você viu no jornal, o Ibovespa fechou em 0,5%. Beleza, fechou em 0,5%. Mas como foi a movimentação durante o dia? Tá? Aqui eu tenho 3 candles com queda de 0,5%. Um martelo, um candle de dúvida, que a gente chama de doji, ou um martelo invertido. Percebam que apesar de todos sinalizarem a mesma queda, são candles que têm conotação completamente diferente. Esse aqui é uma conotação altista,
Esse aqui é um candle de dúvida, ou seja, a gente não sabe nem se vai para cima, nem se vai para baixo. E aqui um candle baixista, tá? Daí a importância da gente estudar a movimentação completa do ativo no período escolhido. Aquilo que nós mostramos no início, né? Que é o embate sempre. Cada candle que a gente analisar, a gente tem que pensar quem está ganhando, são os touros ou são os ursos, tá? Nesse tipo de candle, a gente tem um equilíbrio de forças. Num candle branco, com abertura embaixo, fechamento em cima, os touros no comando e aqui os ursos no comando. Então a gente sempre tem que ter isso em mente, que quais são os operadores do mercado financeiro que naquele momento estão ganhando, os compradores ou os vendedores. Bom, existem várias técnicas de trabalhar o mercado financeiro, né? A mais conhecida que é o buy and hold, né? Que você compra um ativo e segura ele por muito tempo. Mas o que a gente mais vê no dia a dia das pessoas amadoras, né? Compram e esquecem aquele ativo, né? O fato da gente ter um ativo de longo prazo, isso não tira que a gente de tempos em tempos a gente tem que avaliar se aquela tese de investimento ela é verdadeira. O trade de posição, position trade, é aquele, a gente vai usar o gráfico semanal, a gente vai comentar isso depois, e a gente vai comprar um determinado ativo ou vai vender aquele ativo e vai permanecer naquela operação durante semanas ou meses. O swing trade geralmente de 2 a 10 a 15 dias. O day trade a gente vai fazer a operação que vai começar e terminar no mesmo dia. E existe ainda uma técnica que eu não uso no dia a dia, tá? Que é o scalp. São pessoas que vão utilizar informações no curtíssimo prazo, às vezes questão de segundos ou poucos minutos, para ganhar e perder. Eles vão ver questão de oferta e demanda. Tem várias técnicas, como eu acabei de falar, não tem conhecimento. A gente vai comentar muito nessa aula dessas 3 operações. Haja vista que o buy and hold é determinado pela análise fundamentalista, tá? Aqui eu colocando. Para as operações de day trade, hoje eu uso o gráfico de 10 minutos. Para as operações de swing eu uso o gráfico diário, de position o gráfico semanal. E a gente vai ver lá na frente que no dia a dia eu acabo usando, eu vejo todo ativo, eu vejo como é que ele está no semanal, no diário e nas operações intradiárias. Aqui é uma coisa interessante, né, que eu já tinha comentado com vocês. Mesmo aquelas pessoas fundamentalistas, elas vão utilizar os gráficos para fazer seus aportes ou as suas retiradas. É curioso que muitos gestores e analistas fundamentalistas criticam pesadamente a análise técnica, porém, no dia a dia, nos seus comentários, você vai ver que eles usam a análise técnica. Mesmo que de uma maneira singela, eles acabam usando no dia a dia. E aqui um conceito importante, tá? Para você que é profissional liberal e que está entrando no mercado financeiro para ter um ganho maior, comece pelas operações de position trade, tá? Por quê? Você vai usar o gráfico semanal, ou seja, você vai esperar a semana fechar para você tomar suas decisões. Então, isso faz com que você pode estudar o gráfico nos finais de semana. E você monta as operações para serem executadas durante a semana, tá? Então é o único tempo gráfico que você pode conciliar um profissional liberal com as operações baseadas em análise técnica, tá? Outro ponto importante: quanto menor a periodicidade, mais falha é a análise técnica. Ou seja, você analisar um gráfico semanal, ele traz muito mais confiança, muito mais credibilidade que um gráfico de 15 minutos, tá? Todavia, o Oliver Velez, a gente vai comentar muito sobre ele, que é um day trader famoso americano, ele fala:
Se os gráficos mais longos eles são mais confiáveis, nas operações de curto prazo a gente tem mais controle sobre a operação, porque você vai começar e encerrar no mesmo dia, né? Às vezes, por exemplo, eu vou fazer um swing trade para alguns dias, eu vou lá, estudo, compro, aí acontece alguma coisa de um dia para o outro, você pode ter um prejuízo grande, tá? Para finalizar essa primeira parte, eu queria recordar com vocês, então, primeiro o candle ou barra, ela precisa estar concluída ou muito próximo de ser concluída. Na formação dessa barra, a gente precisa identificar se a gente está com domínio dos compradores ou vendedores. E nunca a gente vai tomar uma decisão de comprar ou vender o ativo somente pela barra. Essa barra, ela precisa acontecer dentro de um contexto, tá? A gente precisa ver se aquilo ali é um suporte, uma resistência, se está em cima de uma média, coisa que a gente vai ver no decorrer. Primeiro a gente precisa entender o que é o candle. Depois a gente vai entender esse cenário, tá? Esse contexto que eu estou comentando, tá? Isso aqui eu já falei para vocês, né? Quanto maior o tempo gráfico, mais confiável. Exemplos de candle, aqui em vermelho, ó, exemplos de convicção. Aqui você teve uma queda convicta, tá? Aqui outra queda convicta, aqui uma alta convicta, tá? E por outro lado, em verde estão os candles de indefinição. São aqueles candles que tem um corpo pequeno e sombras pequenas ou às vezes sombras maiores, tá? Mas o corpo sempre é pequeno e isso denota dúvida. Aqui estão os 4 candles mais relevantes, tá? Que são candles de grande amplitude, tanto de queda como de alta, que a gente chama de Marubozu, tá? Aqui um martelo invertido ou estrela cadente, é um candle de conotação baixista e o martelo de conotação altista. Porém, esses candles sempre precisam ser usados dentro de um conceito, de um contexto, coisa que a gente vai falar muito nos próximos slides, tá? Bom, então aqui, ó, candle de conotação baixista, que é uma estrela cadente, o mercado caiu. Mais um, o mercado caiu. Martelo, o mercado subiu, tá? A gente vai voltar muito a conversar sobre isso, tá? Eu vou terminar aqui essa primeira parte. No próximo vídeo a gente comenta sobre os aspectos comportamentais. Peço a todos que gostarem desse primeiro vídeo, que deem um like, que compartilhem com os amigos, né? Para valorizar nosso trabalho e que isso possa chegar a maior número de pessoas.